Nesse vídeo aí, eu quero falar com você algumas estratégias que você pode usar no seu dia a dia para liderar, que eu usei muito e eu ensino os meus mentorados a fazer. Eu sou a Nívia Alexandrino, sou mentora, sou treinadora de líderes e queria te convidar a se inscrever nesse canal. E dá um like se você gostar do conteúdo e tiver dúvidas, qualquer coisa, me escreve que eu te respondo. Ok? Então vamos lá. O que eu quero te falar sobre algumas estratégias para liderar que você pode usar no seu dia a dia, ok? Que é muito importante. Primeira estratégia, primeira primícia para mim que você precisa se atentar a isso. Primeira coisa é você se autoliderar, é você se conhecer, que eu chamo de autoconhecimento mesmo. Comece a se perguntar o quanto você se conhece. Comece a entender onde você vai bem, né? Onde você deslancha bem, onde você enverga, que eu falo. Envergar é aquilo que dá dor de barriga mesmo. Sabe aquilo que dá dor de barriga? Eu, quando era líder, eu entrava em algumas reuniões de diretoria, eu tinha dor de barriga. Então, eu sabia que ali faltava uma preparação. Faltava um conhecimento maior sobre o assunto que ia ser discorrido na reunião, que muitas vezes eu não estava a par. Né? Percebe o quanto isso é importante? Porque isso muda completamente a forma que você vai se posicionar, seja numa reunião, seja na hora de dar um feedback, seja na hora de delegar, seja na hora de conversar com o seu liderado. A gente precisa entender um pouco melhor como a gente funciona. Né? A gente precisa entender que o líder, ele precisa o tempo inteiro estar se desenvolvendo. O tempo inteiro estar buscando se conhecer cada vez melhor. Porque isso vai fazer com que você, em todas as situações, consiga lidar melhor com aquela situação. Então, por exemplo, se você começa a se desenvolver em inteligência emocional e começa a entender que emoção que está rolando naquele momento, você lida melhor com aquela situação. Né? Quando você não se conhece e aquela emoção ela está acontecendo, porque acontece, né? Nós somos seres humanos, na verdade nós somos seres emocionais, nós não somos o tempo inteiro racional. O racional ele vem depois, o primeiro vem o emocional. Então, se você reconhece e sabe, fica muito melhor para você lidar com aquilo. Então, vá se conhecer, né? Vá se aprofundar um pouco quem é você, onde você toca bem, onde você precisa se desenvolver. Isso é fundamental. Para mim, a primeira habilidade que todo mundo pergunta, eu falo disso, de autoconhecimento, de maturidade, o quanto maduro você é para liderar. Né? Uma segunda estratégia que é muito importante você usar o tempo inteiro, e aí eu falo isso direto, e você vai ouvir eu falar o tempo inteiro, é depois de se conhecer, é conhecer o outro, é conhecer a sua equipe, é conhecer cada um da sua equipe, eu estou falando. Mas esse conhecer, eu falo que é conhecer o ser humano que está por trás do crachá, né? Sabe o que é isso? Qual a história que aquele seu liderado tem? Quantos filhos o seu liderado tem? Qual é o nome de cada filho do seu liderado? O que motiva o seu liderado? Como que ele é? Quais os sonhos que ele tem? E aí eu estou falando de conexão, né? De relacionamento. E aí tem uma coisa que eu falo que o líder precisa, né? O líder precisa gostar de pessoas. O líder precisa entender de pessoas. Então, quando eu falei primeiro, lá vá se desenvolver, vá entender como as pessoas funcionam. Né? Então, se conecte com o seu liderado, sabe? Entenda quando você vai conhecendo o seu liderado, sabe quando ele chega no trabalho e você observa como ele está? E você fala, poxa, uma coisa aconteceu, e você se aproxima dele e não dá aquele bom dia que a gente fala, e aí, tudo bem? Mas dá um tudo bem indo embora assim, ó, e nem espera se ele respondeu, tá tudo bem, não tá tudo bem, né? É aquele tudo bem automático que não funciona para um líder. Porque não mostra interesse que você está tendo quando você faz uma pergunta da resposta que vier. Né? Então é você olhar, você conhecer,
se entender tão bem daquele liderado que você sabe que ele não está bem hoje. E se ele não está bem, talvez ele esteja precisando tomar um café ali rapidamente e você perguntar o que está acontecendo. Ao invés de chegar e começar a já mandar um monte de tarefa para a pessoa, e aí depois não sabe por que a pessoa não está conseguindo executar aquela tarefa legal. Porque ele não está bem. Não é simples assim, ok? E talvez tenha na sua equipe, quando você conhece, como eu já tinha na minha, quando eu era líder, uma pessoa que não gosta que você fique perguntando como, se aprofundando muito. Porque ele é uma pessoa mais analítica, e se você falar um bom dia, tá bacana também, e não precisa se aprofundar muito. Então respeita isso, que também é bacana, ele vai entregar para você. Então você tem que, eu falo que o líder, quando ele começa a conhecer as pessoas, ele começa a navegar nas pessoas, né? Então é navegar mesmo. Uma hora eu vou ter que ser um pouquinho mais interessado naquela pessoa, o outro não preciso ser muito, ele não gosta muito. Percebe que é navegar mesmo? Então isso é uma estratégia muito boa, isso você precisa aprender a fazer. Se conecte com as pessoas, ok? A outra coisa que eu uso muito e falo que não dá para não ter é rituais de gestão. Não dá para não ter rituais de gestão na sua liderança. Tem que ter todo dia, tem que ter sempre, tem que ter toda semana. O que são rituais de gestão? Rituais consolidam práticas. Nunca esqueça isso. Como que eu consolido uma prática? Tendo um ritual. Veja provavelmente na sua família. Não sei, em casa o que a gente faz? Eu tenho um ritual, a gente janta todo dia junto. Eu, meu marido e os meus filhos. Esse ritual provoca o quê? Cada um vai falar como é que foi o seu dia. E aí a gente se conecta. E hoje minha filha aí tem 17 anos, minha filha fala assim, mãe, a gente hoje não vai jantar junto. Quer dizer, já criou o ritual, ela sente falta. Então o ritual consolida algo. E também aquele momento é momento da gente falar de valores também. Momento da gente se conectar, da gente se conhecer. Então, um ritual que para mim não abro mão de jeito nenhum, 2 pelo menos, mais um, reunião 1 a 1. Eu vou explicar um pouquinho em outro vídeo sobre a reunião 1 a 1, passo a passo. Nem vou detalhar aqui para você. Você vai entender, depois me segue aí e me vê um outro que vai estar lá, reuniões 1 a 1, como fazer, tá? E aí você verifica como é que é. Mas aqui eu vou te falar, precisa da reunião 1 a 1. Se ela é semanal, quinzenal, você vai dar frequência dependendo de quanto você precisa estar junto do seu liderado. Outra reunião que eu não abro mão, reunião de equipe. Né? Uma coisa é reunião 1 a 1, outra coisa é reunião de equipe. Porque equipe nós vamos falar do todo, vamos falar do resultado, vamos falar de como nós estamos indo em direção ao objetivo estratégico da empresa. E aí todo mundo vai ouvir aquilo que todo mundo precisa. Nós vamos estar falando de coisas mais coletivas, mais de equipe, tá? E rituais de apresentação de resultado também tem que ter. Por quê? Porque eu não posso deixar a gestão de fora, né? Você é líder, lidera pessoas e faz gestão de processos e resultados. E aí, então, eu preciso mostrar como é que está indo, como é que estão as metas, como é que estão os números, como é que a gente está indo, né? Perfeito? Então, rituais de gestão precisa acontecer, não abra mão disso nunca. Outra coisa, se preocupe com a sua comunicação. Que estratégia importante. Quando você se conhece, você começa a entender como você se comunica. E aí, se você conhecer no seu liderado, você também vai entender como eu devo me comunicar com cada um. Porque uma pessoa que tem perfil analítico, por exemplo, você precisa, na hora de se comunicar com ele, levar mais dados, mais evidência. O analítico não gosta de uma conversa de bate-papo sem muita evidência. Ele não gosta, ele não está te prestando atenção. Não faz sentido para ele. Ele está em outra esfera. Agora, se você for conversar com um cara dominante, você tem aí na sua equipe um executor nato, seja objetivo. Pare de ficar dando volta para se comunicar com ele. Ele também já não está prestando atenção mais. Perdeu o contexto. Então, seja objetivo. Vai falar? Fale diretamente do assunto. Se você vai falar com um comunicador, que é um influente, o cara gosta, ele é comunicador, ele é influente, ele gosta de um bate-papo, né? Ele gosta, ele não é tão objetivo, ele não é analítico, não venha com dados, ele não vai curtir isso. Tá? E se você estiver falando com um cara que é mais planejador, não adianta você ir direto ao assunto. Ele também não gosta, ele não está prestando atenção. Então, explique com detalhes o que você vai falar. Preste atenção na sua comunicação. Vá preocupado em um outro entender o que você está falando. Sempre, sempre. Tá bom? Então, se preocupe com a sua comunicação. A outra coisa é sobre delegar. Delegue com prudência. Delegue com responsabilidade. O que é prudência? Anível, eu tenho que delegar tudo? Calma. Vai delegar tudo?
às vezes não pode delegar alguma coisa que ainda não está no momento daquela pessoa. Porque a delegação, ela vem com... Você vai delegando mais coisa conforme a prudência vem com a confiança. Então, primeiro delegue e depois confie. Vocês querem primeiro confiar para depois delegar? Não faz sentido. Porque confiar é tempo. Confiar é a gente desenvolver um relacionamento. Não vai acontecer do dia para a noite. Não vai acontecer em 3 meses. É tempo, que é que nem o relacionamento que você tem com as pessoas. Ou com seu marido, com quem quer que seja. Com a sua esposa. A confiança, ela vem com o tempo. Então, você delega uma coisa, percebe como ela entrega, aí com responsabilidade, aí você fala, poxa, bacana, posso delegar mais um pouco. E aí você vai delegando e a confiança e as responsabilidades vão acontecendo. Então, palavra importante na delegação, prudência. Aí, falando sobre delegação, também tem um outro vídeo meu detalhando um passo a passo sobre a delegação, que eu acho que vale a pena você ir lá. Então, procura aí, vai lá que você vai aprender um passo a passo, ok? E a outra parte importante de uma estratégia de delegação de liderança. Gente, eu falo que líder é servir. Essa palavra, para mim, mais forte quando eu falo em liderança. E aí eu vejo alguns líderes, né, nessa longa jornada minha de mais de 25 anos trabalhando com líderes, com liderança, mentorando e dando treinamento, eu escuto muito o líder, quando ele sobe para liderar, ele fala, poxa, agora eu vou ter as pessoas me servindo. E eu falo, amigo, é o contrário. O jogo é outro. É você que vai servir. Você não vai ser servido. Você vai servir. E aí eu sempre pergunto, você serviu hoje o seu liderado? Nível serviu do quê? Serviu de uma conexão, de uma conversa? Serviu de um feedback? Serviu de um desenvolvimento? Serviu de explicar algo para ele que ele não está entendendo? Serviu de ouvir ele? O que você serviu hoje? Essa é uma pergunta que você tem que fazer todos os dias. Terminou o dia do seu trabalho, faça essa pergunta. Isso é uma autoanálise muito importante. Pergunta assim, o que eu servi hoje em minha equipe? E vê se você consegue fazer um check ali, né? Servir disso, servir daqui. Ou se você não serviu, você falou, poxa, hoje não foi bom. Hoje eu não cumpri uma das grandes responsabilidades, papéis de um líder que é servir. E aí, independente da sua religião, eu trago Jesus Cristo aqui para você. Independente de religião, é um cara que serviu o tempo inteiro. Serviu o tempo inteiro. Ah, mas eu não tenho, minha equipe é ruim, Jesus Cristo também tinha 12 apóstolos improváveis. 2 pessoas improváveis, se você conhecer a história. E o cara servia. O cara servia de reunião 1 a 1, quando precisava, né? Preciso conversar com Pedro isoladamente. Ia lá, conversava. Hoje, preciso de resolver, falar com todo mundo. O que ele fazia? Montava todo mundo na mesa e servia. Servia de uma conversa que precisava todo mundo ouvir. Então, do que você está servindo? Né? Preste atenção. Então, líder é servir muito mais do que ser servido. Então, isso é uma característica e uma estratégia que você precisa usar todos os dias na sua liderança, desde a hora que você chega, ok? Então, se gostou, dá um like. Se tiver dúvida no que eu te falei, põe aí nos comentários que eu te respondo.